Olá a todos. Hoje é o nosso primeiro Papo da Ponte. Então, a gente está aqui com toda a equipe da Clínica da Ponte, né? Os psicólogos, terapeutas, a Desirê, Pedro, a Clara e a Thelma, quem está falando aqui, né? Espero que vocês gostem. A gente está iniciando agora. A gente vai ter encontros semanais, né? De 30, 40 minutos, a gente escolhe algum tema e a gente, dentro disso, vai discutir. Sempre ligado à psicologia, né? Então, o tema de hoje, né, que está ligado também com o Dia do Trabalho, que está chegando, é o trabalho invadiu a casa. E aí, queria que o Pedro, né, falasse um pouco disso, que ele, inclusive, até escreveu um texto que até já está lá no site da clínica, falando sobre essa questão de ressignificar o trabalho. Bom, para começar, a gente tem o conceito de trabalho, que a gente pode ver no dicionário, que é um conjunto de atividades produtivas ou intelectuais que são exercidas pelo homem para gerar uma utilidade e alcançar um determinado fim. E também tem uma outra definição, que é a atividade profissional regular, remunerada ou assalariada de um objetivo de contrato trabalhista, entre outros. Uhum. Então, o trabalho é um conjunto de atividades que é realizada por esforço de uma pessoa com o objetivo de alcançar um objetivo, ter uma meta. E ele vai se diferenciar do emprego como o emprego, segundo o dicionário Michaelis, novamente, é o ato ou efeito de empregar-se, trabalho ou ocupação que se realiza em troca de remuneração, entre outros. Então, o emprego seria o trabalho na prática. Certo. Eu acho um pouco mais além disso, Pedro. Assim, o trabalho, ele é um conceito mais geral, né? Ele fala muito sobre a realização da pessoa, você trabalhar no que você gosta, né? O emprego vem mais assim específico, é aquele trabalho exclusivo por remuneração. Eu acho que isso que é legal da gente perceber, né? Assim, eu estou empregado ou eu estou trabalhando em alguma coisa, né? E como que é isso pra gente? O que você acha? O que vocês acham, meninos? O que vocês... Sobre o trabalho ou o trabalho em casa, especificamente? Não, então, a gente vai chegar nesse ponto, né? Que é a questão do trabalho em Sobre a definição do trabalho. A gente achou importante essa questão da definição para entender um pouco, né? O que é um trabalho, porque daí a gente foi afunilando, né? Porque aqui, olha, no inicinho a gente põe assim: trabalho é um conjunto de atividades realizadas, é o esforço feito por indivíduos com o objetivo de atingir uma meta, não necessariamente uma remuneração, né? E então o trabalho é uma coisa muito mais ampla, né? E aí tem toda uma questão assim, como o trabalho voluntariado, por exemplo. Toda uma questão de realização, de satisfação. O emprego ficou uma coisa mais pejorativa, né? Assim, E objetiva. Pejorativa e objetiva. Então, assim, um é sinônimo do outro, como o Pedro falou, mas só que a gente não pode esquecer o quanto o trabalho ele é muito mais amplo do que simplesmente uma atividade, né, remunerada. Sim. Pode dizer que o emprego se o emprego que você tem hoje é o trabalho que você gostaria. É isso que você está querendo dizer? Essa é uma boa reflexão, né? Exatamente. Essa é uma das reflexões, porque assim,
quando a gente fala de trabalho, né? Assim, você está trabalhando, você está empregado, né? Onde você está empregado? Você gosta do que você faz? Muitas vezes o trabalho, o emprego, ele vem com aquela conotação de eu faço porque eu preciso. Eu não gosto do que eu faço, mas eu tenho que ganhar aquele valor por mês para eu me sustentar e sustentar minha família. O trabalho já não. O trabalho ele já vem com apelo de satisfação, de realização profissional, né? Esse é o meu trabalho, né? Então você enche O a trabalho boca. que eu escolhi, talvez, eu escolhi esse trabalho, eu estudei, eu busquei, eu conquistei, entendeu? É isso que eu gosto, é o emprego que eu sonhei, que é o meu trabalho. E aí, se o Pedro, assim, continuando, que eu acho que a Desiree fluiu bem no próximo, né? Que assim, o que a psicologia acha do trabalho? E vem muito do que a Desiree está falando sobre o trabalho, né? A gente tem o psicólogo da Universidade Estadual do Piauí, Alex Miranda, que ele fala que para a psicologia, o trabalho tem sido considerado uma das formas de significar a existência humana. A partir da transformação da natureza do próprio homem com suas experiências singulares, a partir das atividades que desenvolve. É através do trabalho que o sujeito reconhece a si mesmo e, pela via desse movimento, reconhece o outro e produz subjetividade, que é um foco de estudo dessa área. Então, acho que cabe bem o que a Thelma falou sobre o trabalho ser algo que está internalizado no homem como um projeto de vida, realmente. Se sentir importante na vida, realizado, entendeu? Se você está num trabalho que você gosta, você se sente realizado, você sente que você tem uma função na vida, que você não está perdido. Eu acho que é bem isso. Você se sente importante, né? Lógico que tem outras áreas na vida que a gente precisa também ter, né? Assim, essa satisfação, essa identidade. Mas o trabalho traz muito isso para o indivíduo, né? Se esse trabalho é digno, né? Se esse trabalho é reconhecido pela sociedade, né? Como eu reconheço o trabalho que eu faço, né? Tem gente que tem vergonha do que faz, por exemplo. Também não vou dizer que é um trabalho, um emprego, por exemplo, né? Não conhece aquela grandeza daquele, né? Daquele ofício. Então, e essa forma de você significar a existência humana, né? A transformação do homem, o trabalho, o homem perpassa por isso no trabalho, né? Se a gente olhar desde quando iniciou as questões de trabalho, né? Da humanidade, o quanto ressignificou a Revolução Industrial, aí já estou viajando um pouco, né? Quer dizer, acho que até mesmo antes disso, né? Desculpa, Pedro. Até mesmo antes disso, se a gente for pensar muito, né? Os homens das cavernas montando seu lar, montando suas armas para caçar, eles estavam fazendo um trabalho para viver, né? Exato. E quanto é importante, né? Quem tinha a maior caverna, quem tinha as melhores armas, eram mais vistos, bem vistos pelaquela. Porque eles tinham também um trabalho meio que estabelecido, né? Os homens iam caçar, as mulheres iam fazer comida e cuidar dos filhos, entendeu? Então, todo seguia nesse padrão. Até relativamente pouco tempo atrás, né? Exato. E daí que é legal que a gente vem falar hoje, né? Que também tem muito a ver com o texto do Pedro, que o tema é ressignificando o trabalho, é que com a pandemia, né? Lógico que muitas pessoas já faziam home office, né? Mas que com a pandemia isso virou uma coisa geral, né? E virou assim, antigamente você fazia uma vez por semana de home office, 2 vezes por semana. Hoje não, você trabalha... E você fazia na sua casa e fazia reunião com seus colegas de trabalho pessoalmente. Quem trabalhava com... Uma interação, né? Exato. Acabava com uma interação. Tem uma frase, né, que ela é bem... Muitas pessoas conhecem, assim, bem batida, que eu acho muito legal, que é assim, escolha um trabalho que você ame e não terá que trabalhar um único dia em sua vida. Que é o filósofo Confúcio, né?
Então, assim, e é verdade, quando você faz uma coisa com satisfação, que você gosta de fazer aquilo, nem parece que você está trabalhando, né? E aí, aí os workaholics vão se identificar nessa situação, né? E aí, claro, a gente falando um pouco sobre essa questão do presencial, do home office, né? Que você estava até querendo falar um pouco sobre de como que o trabalho invadiu a casa da gente, né? Antigamente era a gente que invadia o trabalho, né? No Facebook, a gente invadia o trabalho quando o filho da gente ligava no trabalho, né? O marido, enfim. E agora tá ao contrário, né? Agora o trabalho é invadindo a nossa casa. Como que fica isso, Clara? Então, é muito difícil administrar, cada um está administrando o que está acontecendo, porque, na verdade, a tendência já vinha sendo essa, da gente sair um pouco dessa reta de ter que trabalhar num local específico todos os dias da mesma forma. A gente estava diminuindo um pouquinho a carga horária. Em alguns países no exterior é comum já ter 6 horas de trabalho. Então, a casa estava tomando um pouco mais o espaço do trabalho, né, na vida das pessoas. Não só a casa, mas o cotidiano, a vida pessoal. Só que em 3, 4, 6 semanas a gente teve que aprender isso, assim, de internalizar isso da noite para o dia. E nem todo mundo estava pronto para isso. Tanto os contratantes nas empresas, para deixar os seus funcionários em casa, alguns trabalhos simplesmente você não pode fazer em casa, e a gente, né, como funcionário, também não estava, ou autônomo que seja, mas se a gente tinha trabalhos fora, a gente também não estava muito adaptado. E agora isso tudo está tendo que acontecer rápido e cada um tem que fazer isso no seu tempo. E isso que está sendo a dificuldade, porque não é só a gente, mas todo mundo que cerca a gente. Geral, né? Também. E o que a gente poderia falar de pontos positivos, negativos, né, do trabalho, tanto presencial, né, a diferença, né, e os pontos positivos, que não existe uma coisa só boa, né? Não quer dizer que você vai ter que escolher entre o presencial e o home office, só um vai ser melhor que o outro, né? Existem pontos, assim, que vocês acham, assim, desses pontos positivos, né, ou negativos do presencial, como que a gente lidava, como que a gente está lidando agora, né? Positivo no presencial é a interação com os colegas, né? Que também é negativo, por outro lado, né? Depende da convivência, né? Da qualidade dessa relação. Mas sim, lógico que é um aspecto positivo, né? Porque você às vezes encontra uma pessoa nova ali que está chegando, alguém te pede uma ajuda, você vai pedir ajuda, maneira de você conversar, né? Sair, fazer um happy hour. Lógico que a interação, né? Não só com os colegas de trabalho, mas com fornecedores, com clientes, né? E também, como eu disse, né? Também é um ponto negativo. Muitas pessoas têm problema no emprego mesmo pela interação social, né? Hoje em dia, num mundo tão individualista, né? Assim, a gente aprende... acho que, na verdade, não aprende, né? A ter tanta empatia ou aprender a se frustrar como a gente aprendia antigamente, né? Então, é difícil, né? Eu tenho visto, assim, para os adolescentes, né, jovens adultos que estão entrando na faculdade, o quanto que está sendo difícil, né? Nesse momento, né, não é o trabalho, mas, enfim, é o trabalho deles que eles estão estudando, né? O quanto que está sendo difícil fazer um trabalho em grupo. É muito difícil trabalhar em grupo. Imagina. É difícil, às vezes, você aceitar o ponto de vista do outro também, né? Tipo, não concordar com ele, mas aceitar que os dois pontos de vista podem ser diferentes, no consenso, né? E chegar num denominador comum. E aí, eu acho que, assim, uma das coisas que a gente citou aqui, né, que eu acho que tem muito a ver com o que a gente está falando, é o clima organizacional. Né? Porque, às vezes, quando você tem uma empresa, né, também, que ajuda nesse clima,
né, a conversar, a chegar num consenso, né? Colaboração, né, de cada um. Aquela E coisa, não competição. não fica aquela pressão, né, de Uhum. competitividade, né? Então, assim, é melhor. E eu acredito que o que cria esse clima esse clima organizacional seria justamente as pessoas que estão envolvidas, sejam elas chefes, sejam colegas de trabalho, e o espaço selecionado para realizar aquele trabalho, né? Ter um espaço direcionado para você realizar algum tipo de tarefa tem uma significância muito grande de você realmente entrar naquele papel de trabalhador, né? Vou realizar essas tarefas, estou no lugar para ser feita essa tarefa, com as pessoas que estão comigo juntos para realizar essa tarefa juntos. É muito mais fácil, né, Pedro? Assim, a gente independente de ser ruim ou bom no sentido de se lidar com as pessoas, se lidar com o chefe, cria uma facilidade, como você falou, de você ter o seu ambiente, esse clima. Um referencial, né? Sim, é como se quase fosse uma autorregulação, né? Você já sabe que você vai lá, que aquele lugar é teu ambiente, o horário que você vai chegar, o horário que você vai, possivelmente o horário que você vai embora, né? Eu falo isso porque hoje em dia é difícil, né? Assim, a pessoa tem até uma crença muito de empresa, né? Você sai no horário, você não é um bom funcionário, né? É uma crença, isso não é verdade, né? Mas fica as pessoas te olhando, você já vai embora? Já deu a hora, né? Então assim, você não sabe mais ou menos a hora que você vai, mas como é importante... Você é obrigada a fazer hora extra, né? Iniciativa própria. E aí, por outro lado, né, como é ruim você trabalhar em casa e não ter esse lugar preparado. Ou não ter um espaço físico, de fato, para isso. Quando mora um monte de gente junta e quando não tem cômodos habituais para você fazer um ambiente mais propício. A gente, por exemplo, né, que precisa de um ambiente de silêncio, né? Um ambiente, assim... Neutro e assim, que não tenha outra pessoa, né? Ambiente só a gente, né? Então, por exemplo, eu tranco a porta do quarto aqui, né? Se eu fosse trabalhar em outra área, poderia estar 2, 3 pessoas trabalhando no mesmo ambiente, né? Então, como é importante essa questão do ambiente para o trabalho fluir, né? Sim, legal com certeza. De, assim, ter essa noção, assim, vivendo, né? Porque a gente até colocou alguns pontos aqui, né? Então, acho que seria tanto positivo ou negativo, assim, compartilhar o espaço de casa, né? As pessoas que têm condição de compartilhar melhor o espaço, o quanto isso é positivo para ela, né? Nossa. A possibilidade da gente estar usando internet, né? A flexibilidade cognitiva que a gente está tendo em usar novas tecnologias. Desafiando, né? Eu já Se não fosse essa tecnologia... Não, perdão. Desculpa, Cortou um pouco agora, mas eu acho que eu consegui ouvir, sim, o que você falou por último. Da flexibilidade, né? Foi. Então entendi certo. Deu uma pequena picotada, mas já voltou. Não, é isso mesmo. E tá sendo muito difícil conseguir fazer essa adaptação em casa. Ainda está. E como é importante, assim, como é importante a gente tentar, né? Não ficar rígido, porque isso traz muito sofrimento. Então você vê, posso falar mais no âmbito da psicologia, que a gente está no dia a dia, né? Você vê a dificuldade de alguns terapeutas em estarem migrando para essa área do online, né? A dificuldade de pacientes, né? De pais de pacientes. Então, assim, é tudo muito novo e é tudo muito rápido. O tempo para você ter como aquele processo de adaptação
a pandemia não está deixando muita coisa para se adaptar, não. Você tem que fazer. Fora que a gente também, nisso tudo, ainda tem todas as outras 1000 preocupações. Além de trabalhar em casa, não é o único problema que a gente tem. Não é como se a gente só tivesse isso para se preocupar. É se adaptar ao trabalho em casa. Isso, muitas vezes, tem sido o de menos. O de menos, porque as pessoas também não podem arriscar uma demissão nesse momento, mas não tem como a gente simplesmente se concentrar, todo mundo, em trabalhar em casa devidamente, em fazer um bom home office, né? Então tem que ter um pouco de parcimônia consigo mesmo, gentileza consigo mesmo, nesse momento. Sim, que isso vai ser algumas dicas que a gente vai... A Clara já está dando como que fala? Spoiler. O spoiler, muito bem, Pedro. O spoiler das nossas dicas, né? É isso mesmo. A interação social mediada, né? Que é o que a gente está fazendo aqui. A gente está sendo mediado pelo Zoom, né? Por uma plataforma. E para a gente poder ter essa interação, né? Se encontrar. E como é bom e também como é ruim, porque a internet dá problema, às vezes você não entende direito o que a pessoa falou, né? A comunicação já é uma via já com falhas, né? Uhum. Porque quando você fala, a pessoa... Não é sempre que a pessoa entende exatamente. Com falhas diferentes da comunicação direta, né? Porque a comunicação direta também tem as falhas. Exatamente. Eu acho que até pior, não sei, Pedro, assim, o que você pensa, mas eu acho que até pior essa mediada. Porque assim a gente pode botar a culpa na internet, né? Falou uma coisa que se arrepende, não, na outra não ouviu, eu não falei nada, não. Quem não entende leitura labial como eu, caio nisso tranquilo. E aí também a gente fala um pouco de adaptar a rotina da casa, né, desse trabalho que vem invadindo, né? Sim, primeiro eu acho que vem toda essa preocupação até do que a Clara estava falando, que às vezes do trabalho, do que tem que se fazer, não é a maior preocupação da gente, né? Com tantas coisas acontecendo aí. Mas como o trabalho também, a cobrança do trabalho, né? A cobrança do que tem que ser feito, do que tem que fazer, do que vamos fazer, e todas as cobranças da rotina da casa, né? Quem tem filho, tá praticamente seu pai e a mãe que estão mediando a educação dos filhos, né? Na escola, com os deveres que chegam, com as aulas, né? Então, assim, e se você não cria uma rotina, ou pelo menos não começa a estruturar essa rotina, né? Vai dar um pouco a questão que é o nosso próximo tema, que é a questão da saúde mental.